Olá, alunos do 8º ano. Eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ler uma crônica, localizar informações explícitas em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, também reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Vamos lá? Para começo de conversa, vamos responder a essas perguntas numa nuvem de palavras no Mentimeter? Você pode fazer isso com a sua professora na sua escola, tá? Você já ouviu falar da palavra abscôndito? O que ela sugere? Essa palavra abscôndito, o que você pensa quando você ouve essa palavra? Abscôndito. Eu, quando vi essa palavra pela primeira vez, achei que era um nome de um remédio. Parece um remédio, né? Abscôndito. Já tomou seu abscôndito hoje? Parece um nome bem estranho, né, pessoal? Vamos ler o trecho e descobrir o significado dessa palavra? A crônica chama-se Trágico Acidente de Leitura. Vamos ver? Tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho. De que maneira essa pessoa estava lendo? Tão comodamente. Vejam, quando ele diz comodamente, quer dizer que ele estava, isso é positivo. Agora imagina ele viajando, ó, como quem viaja num raio de lua. Fez uma comparação, como quem viaja. Será que é legal viajar num raio de lua? Depois ele disse, num tapete mágico. Olha só que legal que deve ser viajar aí num tapete mágico. Num trenó, num sonho. Será que isso estava interessante para ele? Viajar num raio de lua, num tapete mágico, num sonho. Será que era positivo? Será que era prazerosa essa leitura? Então aqui ele compara a leitura com uma viagem muito prazerosa. Nem lia, deslizava. Então imagine ele deslizando na leitura. Quando de súbito, o que é de súbito? De uma hora para outra, de repente. De súbito, a terrível palavra apareceu. Apareceu e ficou plantada diante de mim. Então, estava indo tudo muito bem. Ele estava viajando na leitura como, de repente, ó, de súbito, a terrível palavra apareceu para ele. Vamos ver? Focando-me, abscôndito. Que momento passei? Por que ele tropeçou ali? Por que parou a leitura dele? Porque ele não conhecia a palavra abscôndito. Era uma palavra nova para ele. Então, essa palavra ele nunca havia visto. Então, nesse caso, o que interrompe o prazer da leitura dele? É essa palavra que ele não conhecia. Que momento passei? O momento de imobilidade e apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina. Não sei se vocês já viram aquelas máquinas antigas que o fotógrafo tinha que ficar atrás da máquina coberto com um pano. Envolvidos os dois no mesmo pano preto como um duplo monstro misterioso e corcunda. Então, ele está comparando aquele tropeço na leitura como um momento do fotógrafo, da pessoa que está esperando o fotógrafo tirar foto. Você já viu aquela hora que a pessoa vai tirar uma foto de você e você tem que ficar parado esperando? Não te dá uma agonia? Você não sabe a hora que vem a foto ou não? E fica ali agoniado esperando? Então, para ele, a agonia de não saber aquela palavra foi uma agonia muito forte. Inclusive, aqui a crônica não está inteira, mas ela continua e ele vai dizer que é como a agonia do pelotão de fuzilamento, é como a agonia de quem espera alguma coisa que nunca vem. Então, nesse caso aqui, ele estava tudo muito bem e ele tropeçou numa palavra. Essa palavra de súbito impediu que ele continuasse a leitura dele, que era a palavra abscôndito, que ele não conhecia, tá? Vamos ver a atividade de número 1. O que o narrador considerou como um acidente de leitura? Escreve lá no teu caderno e eu já volto.
Nesse caso, o que você precisa pensar? O que é um acidente? Professora, mas acidente de leitura? Veja bem, quando eu estou lendo, será que dá para sofrer um acidente? Só se você estiver andando, um acidente de verdade, né? Só se você estiver andando com o livro na mão e tropeçar, né? Mas nesse caso, como ele havia comparado a leitura dele com uma viagem, como um deslizamento, repare que estava indo tudo muito bem, linearmente, e de repente algo de súbito aconteceu. O acidente de leitura, então, foi ele ter tropeçado numa palavra. Ele tropeçou de verdade? Não. Mas, de repente, teve uma palavra que ele não conhecia que impediu ele de continuar a leitura. Quantas vezes você está lendo um livro, uma história, e se depara com uma palavra que você não conhece? Muitas vezes dá para a gente imaginar o significado dela através do contexto. Mas e quando não dá? Quando você realmente precisa saber o que aquela palavra significa, fica aquela coisinha ruim, né? Você não consegue entender o que vem depois. Então, o fato de alguém ter encontrado uma palavra desconhecida no meio do livro que estava lendo. Então, estava tudo muito bem e ele encontrou uma palavra desconhecida. Para ele foi como se fosse um acidente de leitura, ok? Sobre a crônica. Por tratar de assuntos cotidianos e fatuais, a crônica tem curta duração. Nesse aspecto, ela é similar ao jornalismo, já que os dois buscam inspiração nos acontecimentos do dia a dia. Então, a crônica é como se fosse uma fotografia, um recorte da realidade. É um recorte pequeno da realidade. Então, ela vai ter poucos personagens, o espaço, a frequentação dela é bem pequeno, ela vai falar de algo muito curto. E, geralmente, ela vai ter aí um recorte do dia a dia, um recorte cotidiano. Então, uma das características mais básicas da crônica é ter aí essa noção do cotidiano. Observação. Cotidiano é aquilo que ocorre todos os dias. Por exemplo, uma prática cotidiana tua é escovar o dente. Será que dá para a gente fazer uma crônica sobre escovar os dentes? Você pode ter certeza que alguém já fez essa crônica. Eu, inclusive, conheço uma crônica em que o cronista não coloca pontuação. Ele só escreve objetos, como, por exemplo, eu não vou lembrar agora, mas ele diz assim, chinelo, banheiro, pia, escova, pasta, creme de barbear, água, vaso, chuveiro, toalha. Tudo isso vai mostrar que ele está levantando de manhã, que ele foi escovar os dentes, fez a barba, tomou banho, mas ele não diz isso, ele só diz os objetos e é uma crônica, a gente consegue perceber perfeitamente o que ele está falando. Então as crônicas, elas fazem um recorte da realidade, algumas delas têm um tom mais cômico, algumas delas fazem críticas à realidade. Então a crônica é um gênero textual muitíssimo rico, que pode nos trazer aí muitas informações e muitas reflexões. Então, cotidiano, que ocorre todos os dias, particular do dia a dia, diário, que não é extraordinário, nem é comum ou é banal, tá? Vamos pensar. Podemos afirmar que o ato de ler dá prazer ao narrador? Vamos voltar lá no começo do texto e rever que palavra nos mostra que ele está sentindo prazer. Tem uma palavra que indica prazer, que é a palavra comodamente. Olha ali, ó. Tão comodamente que eu estava lendo. Estava prazeroso para ele, estava cômodo, né? Estava ajeitado. Mas aí tem palavras que nos levam a acreditar que era prazeroso. Veja bem, viajar num raio de lua, viajar num tapete voador, deslizar, viajar num trenó. Tudo isso, essa comparação que ele faz com raio de lua, trenó, deslizar, tudo isso nos mostra que era muito prazeroso, que essa leitura era prazerosa. Isso não está escrito no texto, mas nós conseguimos inferir por meio das informações. Então, vamos ver aqui. Há elementos do texto que comprovam isso? Quais? Palavra comodamente e a comparação que ele faz com o trenó, o raio de lua, o tapete mágico, deslizar. Essa comparação em linguagem figurada nos mostra que era prazeroso para o leitor
aquele texto que ele estava lendo, tá bom? E lembrando, isso tudo não está escrito no texto, mas a gente pode inferir. O que é inferir? Podemos imaginar. Não está dito, mas dá para imaginar, tá bom? Podemos afirmar que o ato de ler dá prazer ao narrador? Sim. Ele declara que lê comodamente, como quem viaja, como quem vive um sonho. Atividade de número 2. Quem fala no texto relata o aparecimento da palavra abscôndito durante sua leitura. Procure o significado dessa palavra no dicionário. O significado da palavra no dicionário correspondeu ao sentido que você atribuiu a ela antes da leitura do texto? Quero que você pense bem sobre essas questões e responde lá no teu caderno. Já já nós voltamos. E aí, o que você respondeu? O que é abscôndito? Se você procurou no dicionário, quer dizer oculto, escondido, secreto, tá? Qual foi o significado que você imaginou? Eu tinha dito para vocês já que eu imaginava que era tipo um remédio, um veneno. Eu não tinha pensado em escondido. E você, tinha? Vamos pensar um pouquinho. Você vai voltar ao texto e vai observar o emprego da palavra abscôndito. Vamos voltar lá? Por que essa palavra ela foi escrita de letra maiúscula? Olha lá, ó. Nem lia, deslizava, quando de súbito a terrível palavra apareceu. Apareceu e ficou, plantada ali diante de mim, focando-me. Abscôndito. Por que será que essa palavra foi escrita em letra maiúscula? Vamos ver? Por que você escreveria essa palavra em letra maiúscula? Ela aparece maiúscula porque dessa maneira ela se destaca, ela salta aos olhos, assim como saltou aos olhos do narrador. Nós, quando vemos ela aqui no texto,
A gente tropeça nela também. Olha só que grandona que ela tá aqui. Abscôndito, viu? Além dela ser uma palavra bem diferente, ela tá bem grandona. Então, a hora que a gente olha ela, ela chama a nossa atenção. A gente tropeça nela. Então, era para chamar a atenção, para que o leitor tropeçasse também na leitura daquela palavra, tá? Atividade de número 3. Você vai voltar ao texto e vai observar o emprego das reticências. Vamos observar o efeito de sentido que elas criam. Vamos voltar lá e ver? Hoje a gente está voltando bastante, né? Vamos voltar aqui, olha lá. Nem lia, deslizava, ponto. Quando de súbito a terrível palavra apareceu, vírgula. Apareceu e ficou, vírgula. Plantada ali diante de mim, vírgula. Focando-me, 2 pontos. Para que usou 2 pontos? Porque logo depois vinha a explicação. Abscôndito. Que momento passei? Exclamação. Aqui essa exclamação indica uma admiração. Ele está assim, ó, tá tentando mostrar para o leitor, nossa, foi um momento bem difícil que eu passei. Tá admirado. 3 pontinhos. Um momento de imobilidade e apreensão. Ele diz, que momento eu passei? 3 pontinhos. Então vamos voltar à pergunta. Por que será que foi usada a reticência, 3 pontinhos? Escreve no teu caderno e já já eu volto. E aí, o que você respondeu? Nesse caso, a reticência serve para marcar uma pausa e indicar a perplexidade do leitor diante da palavra nova. Gente, na fala, eu poderia dizer assim, nossa, que momento que eu passei, hein? E dar um tempinho. Mas na escrita, como que a gente dá esse tempinho? Com as reticências. Elas também são usadas para indicar a suspensão da narração.
permitindo ao leitor imaginar os sentimentos do narrador. Tá? No texto literário, a questão estética, a expressividade do uso dos sinais gráficos é essencial à tessitura da obra. Assim sendo, as vírgulas, os pontos de exclamação, as reticências são determinantes na produção do sentido do texto. E você, usa muito seu celular? Consegue ficar quanto tempo sem celular? Acha que o uso excessivo é prejudicial à sua saúde? O que nós estudamos hoje? Nós lemos e interpretamos uma crônica, inferimos o sentido de uma palavra ou expressão e reconhecemos o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. Espero que vocês tenham gostado e até breve.